Então vamos começar com aqueles que estão presentes e temos a certeza que hoje será uma bênção. Deixa eu aceitar aqui o primeiro convidado muito especial, que a cada dia me surpreende com a sua inteligência. Nós vamos receber aqui, nós vamos saudar aqui Dr. Lúcio. Dr. Lúcio é uma pessoa muito especial. Ele está bem diferente hoje, infelizmente ele tirou o bigode que me lembrava dos meus tios. Eu gostava. Bacana. E eu gostaria também que o Jean pudesse enviar aí o convite para que eu pudesse aceitá-lo, tá bom? Doutor Lúcio, só abaixe um pouco o volume do seu telefone. Vamos ver se melhora aí um pouco o retorno. Melhorou bastante. Você consegue me ouvir, doutor Lúcio? Sim, perfeito. Se tiver algum outro telefone ligado aí, não sei como é que você faz, mas aí quanto mais o contato for direto, será melhor. Recebi aqui um outro pedido. Olha, hoje nós vamos receber uma pessoa aqui muito, muito especial na empresa, uma pessoa que tem muito conhecimento a respeito da nossa causa, que é o Jean. Jean, você também tem sido um grande companheiro, um grande amigo, um grande parceiro. Tenho certeza absoluta que vai poder agregar demais com o seu conhecimento e principalmente com o anseio que você tem de que tudo que nós vivemos passe logo, que tudo dê certo para todos nós. Então, muito obrigado desde já pela sua participação e pelo que você vai acrescentar hoje aqui, tá bom? Desde já, eu gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação a respeito de vocês, né? Quem são vocês, em que vocês trabalham hoje e como foi a sua história em relação à GS. Uma breve apresentação mesmo, por favor. Bom, deixa eu começar. Queria aqui dar boa noite para todos. É um prazer enorme, professor, de poder explanar aqui para o senhor, para todos, o quanto eu estou do lado dessa empresa, da senhora Mireles, do Gladys, que é meu amigo. Enfim, dar uma boa noite aí para o meu irmão Lúcio. Saudade, meu irmão. Valeu, meu amigo. Estamos juntos. Você é meu irmão de anos, professor. Então, é isso aí. Meu nome é Jean, eu trabalhei muito forte, muito profundo como consultor na empresa durante alguns anos. Comecei em 2019 como consultor, investidor desde 2018. E o meu foco sempre foi ajudar as pessoas, sempre foi levar a fundo a missão, a proposta do que a GAS oferecia para as pessoas. E eu sei que eu ajudei muita gente, muitas pessoas. E por isso eu acredito na idoneidade da empresa, do Gladson, da senhora Mireles. Eu acredito de verdade. Por isso que eu nunca, em hipótese alguma, eu desconfiei, eu mudei de lado. Eu nunca coloquei nenhum, vamos dizer assim, nenhuma vontade própria em primeiro plano. A minha vontade sempre foi de que esse pesadelo acabe de fato, de verdade, principalmente para os meus clientes e para todos os clientes da empresa, e eu sempre vou lutar para isso. Isso aí eu gostaria de deixar muito claro, que eu tenho certeza absoluta que nós iremos vencer essa batalha. Não é fácil, mas eu tenho certeza que a verdade prevalecerá. Só para fazer um acréscimo, Lúcio, desliga um pouquinho só o seu som, seu microfone. Vamos ver se melhora. Ok, vamos lá. Só para fazer um acréscimo na sua apresentação, Jean, o senhor tem, assim, deixa eu chamar de você, né? Claro, por favor. Você tem, assim, uma grande experiência também no que diz respeito ao conhecimento sobre política, não é mesmo? Isso é muito importante para o nosso caso. Eu, antes da GAS, professor, eu tive uma vida pública de muitos anos. Eu conheço todas as casas legislativas, todas as casas públicas do país.
já passei pela Câmara Municipal, já passei por Prefeitura, já passei no Congresso Nacional, tanto sendo assessor de deputado, como também de senador. Depois fui assessor de ministro e sempre trabalhei limpo, com uma proposta muito limpa, com a função social de ajudar as pessoas. E eu encontrei na GAS uma saída muito melhor para isso. Por isso que eu abri mão da minha matrícula, abri mão da minha carreira política, fiz gestão pública, enfim. Mas eu acredito que a minha vida é em favor da função pública, principalmente para as pessoas que me conhecem. Obrigado, Jean. Muito obrigado mesmo. A sua colocação foi perfeita. E eu gostaria de passar a bola aí para o Lúcio. Muitas pessoas ainda não conhecem o Lúcio. Gostaria que você se apresentasse de uma forma bem breve, Lúcio. Beleza, professor. Boa noite aí a todos. Valeu, Jean, meu amigo. Eu, cara, sou advogado desde 2008 e conheci a GAS aí no final de 2019, através do Jean. E eu pude ali, nesse curto prazo, né? Porque de 2019 até 2021 não é algo tão longo, né? O prazo. Nesse curto prazo aí eu pude experimentar, né, cara? O que é a liberdade financeira, o quanto revolucionária é a GAS, né, cara? É o serviço diferenciado e inovador. E que, infelizmente, foi obstado, né? Por motivos aí alheios à nossa vontade. E é isso. E, assim como o Jean, acredito muito na empresa, que isso é uma fase, vai passar. Eu já estava também pensando até em largar a advocacia. O quanto foi bom, né? Então a gente, cara, é lamentável o que vem acontecendo, mas acredito muito na vitória, sempre acreditei, não há motivos para a gente estar passando por isso, né? E é isso, professor, eu sei que uma hora essa vitória vai vir, uma hora vai vir. Bem, nós estamos aqui juntos, né, hoje, nessa noite tão especial, reunindo pessoas com muita competência para falar o tema de hoje. Nós trataremos hoje a respeito de algo que muitos estão defendendo. Inclusive muitos influencers, pessoas realmente que têm uma certa influência sobre a opinião dos clientes da GAS. E para a maioria desses influencers, a CPI é algo muito bom. Tá? A CPI é algo que deve acontecer. Eu creio até mesmo que vai acontecer. Porém, o meu posicionamento no que diz respeito a isso é não somente virmos aqui como formadores de opiniões e tecermos opiniões. O mais importante é dar fundamentação àquilo que a gente pensa. Porque quem nos segue tem o direito de saber. Se eu chegar aqui e falar 5 minutos a respeito do que eu penso, não é suficiente para dar fundamentação a respeito dos verdadeiros fatos que levam à composição de uma comissão parlamentar de inquérito, de uma CPI para tratar a respeito dos criptoativos. E é justamente esse o motivo e a pauta dessa live de hoje. Nós vamos dissecar, nós vamos tratar com responsabilidade e profundidade a respeito desse tema que é importante para todos nós. Para todos nós. E aí eu vou fazendo um bate-bola com vocês, ok? Ora pergunto a um, ora pergunto a outro, ora pergunto aos dois. E, melhor ainda, todos vocês que participam, todos vocês que estão acompanhando essa live, pode participar também mandando aí a sua pergunta. Façam as suas perguntas que são relacionadas àquilo que está sendo tratado naquele momento, ok? Então preste atenção nas perguntas que estou fazendo para que você possa também perguntar
a respeito do tema que está sendo trabalhado, tá bom? E com isso nós vamos ganhar muito, muito, muito conhecimento sobre esta questão da CPI, tão importante para a gente saber. Então, a primeira coisa que a gente poderia tratar nessa noite é sobre a relevância dessa CPI. Qual a relevância dessa CPI? Em que essa CPI ela pode ajudar? E eu abro essa pergunta para vocês dois. Qualquer um de vocês pode responder o que vocês acham. Qual é a importância, para que ela poderia servir? Diz aí para mim, Lúcio, e diz aí para mim, Jean. Bom, deixa eu fazer uma explanação aqui. Primeiramente, o objetivo de uma CPI, ela é um ato do presidente para investigar um ato determinado, um fato determinado, através de requerimento de 1/3 da casa, de deputados ou senadores. Então a gente já se entende que é necessário uma investigação. A relevância disso para mim, vou ser bem muito sincero e tentar ser rápido aqui no que eu estou falando. Eu acho que não tem revelação nenhuma. Sabe por quê? Para mim, essa CPI ela já vai começar morta. Primeiro, que está sendo solicitado por pessoas que não têm entendimento nenhum, não sabem nem o que estão falando. Isso a gente vê com propriedade, a gente vê o que está acontecendo no cenário. Para mim, essa CPI é para enfraquecer o ecossistema das criptomoedas, o mercado de criptomoedas, porque não tem gabarito, não tem peso, não tem propriedade para se discutir isso hoje ainda no país, principalmente na casa. E aí eu queria fazer uma pergunta para todos, para que a gente possa entrar numa discussão aqui até muito saudável. Por que disso tudo? Por que está acontecendo isso com toda a família GAS? Esse desastre que aconteceu, essa covardia aconteceu. Por quê? Por quê? De quem é a culpa? Quem é o verdadeiro culpado disso tudo? Vocês já pararam para analisar, para pensar o porquê disso? Eu tenho uma opinião, para mim, muito clara. Óbvio que a culpa disso tudo é principalmente do governo, dessa casa legislativa que nunca se preocupou em se interessar pelo assunto. Vocês sabem quanto tempo que não tem leis, principalmente na área de educação, tramitando na casa? Quando eu falo casa, ou no Congresso, ou no Senado, sabe quanto tempo que não tem um projeto de lei de inclusão de educação que venha facilitar, melhorar a educação no nosso país? Aí eu pergunto, você sabe quando teve alguma lei de inclusão de educação financeira? Nunca, infelizmente. O que isso demonstra, cara? Isso demonstra que existem muitos interesses por trás disso tudo. Existem interesses particulares para desarticular, principalmente um negócio que levou tanta solução, tanta vida para as casas das pessoas, que até hoje eu fico me perguntando por quê. Eu sou muito a favor dessa CPI, mas que seja uma CPI séria, com investigação séria, por falta de leis, por falta de comprometimento da casa, quando eu falo a casa, do Congresso Nacional, que nunca se interessou em melhorar, tampar as brechas para que golpistas desse mercado não se beneficiem. É o que acontece hoje no país. Eu quero uma CPI de verdade. Eu queria que tivesse uma investigação, se o deputado estiver assistindo aqui, que isso fique bem claro. Seja capaz de criar algo que de fato venha beneficiar, não é só a GAS, não. São inúmeras famílias, inúmeras, que passaram por golpistas, que tiveram seus prejuízos. Agora, por que a GAS? Por quê? Eu queria entender isso. Por quê? Tem interesse por trás. A gente sabe que tem palco eleitoral na situação. E a gente vai tratar sobre isso. Professor, desculpa eu estar um pouco alterado, porque eu tenho tanta coisa aqui para falar que eu queria falar, sabe? As pessoas têm direito de saber como que isso aconteceu, o porquê disso tudo que aconteceu, mas eu vou tentar ir com calma. Mas eu faço essa pergunta para vocês.
Quem é o culpado? O porquê disso tudo? É interessante o que você está falando, Jean, porque, assim, em resumo, o que você disse é o seguinte: a CPI, ela se presta a investigar, ok? A Exato. CPI, ela se presta a uma investigação. No caso da GAS, vai investigar o que exatamente? O que? Qual é o que o Lúcio sempre fala. Qual é o motivo causal da investigação sobre a GS? E pior, né, já existe o inquérito policial, né, relatado. Já existe uma denúncia ofertada pelo Ministério Público. Então, qual é a intenção desse deputado federal fazer tal denúncia? Inserir a GAS em algo que já está decorrendo. É totalmente improcedente, é incoerente e demonstra uma certa hipocrisia. É muito boa a sua palavra. Eu vou dar minha opinião. Concordo com ambos. O que a gente tem que analisar? A CPI, ela é o poder de fiscalização do legislativo, né? Então, como o Jean falou, 1/3 lá aprova, o presidente assina, se instaura a CPI. Essa CPI, na amplitude das investigações, ela pode se utilizar de vários meios, né? E o final disso tudo, professor, o que acontece? A CPI, inevitavelmente, ela tem que enviar tudo que foi colhido para o Poder Judiciário. No caso, é o Ministério Público, né? Que é o fiscal da lei, que é para que, a partir da análise daquilo tudo ali que foi colhido, o Ministério Público ele opte por denunciar ou não. E, após o Judiciário receber ou não essa denúncia. No caso, o que a gente vê, direcionando essa CPI para a GAS, a gente vê uma inversão. Na verdade, o processo deveria vir após. Mas não, já há um processo. E a CPI sendo instaurada agora, na verdade, ela perde o que eu chamo de objeto. O que é o objeto no direito? O objeto é aquilo que se objetiva atingir. Na verdade, não tem objeto para essa CPI. Como já falou, ela já nasceu morta, efeito prático, zero. Vai se fazer uma investigação inócua, porque já se tem 2 anos praticamente, a gente não sabe como está o processo federal. Porém, esse processo federal está correndo investigação, acho que quase já há 2 anos aí, mais, quase. Não, já está chegando a 2 anos. Eu não sei se ainda está no momento de instrução de provas ali do Ministério Público. Mas, cara, vai apurar o quê? Perdeu o objeto. E outra coisa muito importante, a CPI, ela para na investigação. Ela não tem o poder de sucumbir o judiciário, cara. Tomar o poder do judiciário e julgar, dar sentença, punir, apenar. A CPI ela não serve para isso. E já se tem um processo que vai apurar isso aí. Para no final, né, vai julgar e vai ver, absolveu, vai ser condenado. Então, assim, eu vejo que essa CPI, como a gente conversou, ela causa uma supressão na instância. Isso aí, o que é a supressão na instância? É quando um fato, ele atravessa uma instância, seria algo analógico, né? Ele atravessa uma instância para ser julgado em outra, sendo que não dá chance a essa primeira instância aqui de se apurar tudo que se tem que apurar, já se passa para outra. Não, está se invertendo as coisas, está sem objetivo isso aí, e como o Jean falou, já nasceu morto, não tende a prosperar. Essa é a minha visão. O que você está falando literalmente é um absurdo. Chega assim a uma escala de aberração. É uma incoerência muito grande. É como se fizesse as pessoas e o povo de bobo. E deixa eu tentar falar um pouquinho mais baixo. Dando muito retorno, não sei porquê. Então vou tentar baixar ao máximo aqui o meu microfone. Então, deixa eu falar uma coisinha. Olha só a participação de um seguidor. Ele diz o seguinte: saiu do jornal Globo de domingo que os candidatos da banca da CPI
é de puro interesse de visibilidade pessoal. Nós sabemos muito bem que existe aí um programa de CPIs no Congresso Nacional. Existem vários, pelo menos 3 à frente da CPI das criptomoedas. Isso quer dizer que provavelmente a CPI das criptos só será efetivada no ano que vem, e é justamente ano eleitoral. Num ano eleitoral onde o senhor, deputado Áureo Ribeiro, provavelmente será candidato, à prefeitura de Duque de Caxias, o seu reduto eleitoral. Além do mais, outra pessoa que tem pleiteado muito a respeito desta CPI é uma pessoa hoje muito proeminente na cidade de Cabo Frio. Ele se autodenomina como o senhor que detém a espada da justiça e que muitas pessoas estão falando que pleiteará o cargo de prefeito de Cabo Frio. Isso demonstra, de uma certa forma, que esta CPI será, na verdade, palco eleitoral. Ou seja, o real motivo, o real interesse não é ajudar pessoas, mas sim se apresentar como palco eleitoral para que pessoas possam ter evidência nacional. Isso é uma bizarrice, é um crime contra pessoas que tanto têm sofrido. O que vocês têm a dizer sobre isso? Deixa eu falar, gente. Isso se denota pelo que eu acabei de falar, professor. A gente já entende qual é o objetivo desde o momento que essa CPI ela é vaga. E qual o motivo disso? É teatral, cara. É teatral, é tentar ou denegrir a imagem desse novo mercado em detrimento de bancos, entende? Desse sistema financeiro tradicional aí que oprime, E somente isso. E quando toca no nome da GAS, cara, é algo vergonhoso, porque já se tem um processo para apurar isso. Qual o motivo de se abrir uma CPI e instaurar isso, se falando o nome da GAS? Isso já está sendo apurado. Deixa a GAS em paz, cara. Vamos apurar o que tem que ser apurado em CPI. A livre concorrência desse mercado. Por que o novo mercado tem que se curvar para esse outro mercado que é muito... ele é muito pior para o povo, cara. É isso que eu fico estarrecido. Por que não fazer o bem para a sociedade? Por que querer medir a régua para ficar pior? Não, os bancos, na livre concorrência, eles que partam para entregar também um bom rendimento mensal para as pessoas. Se adequem, respeitem a livre concorrência. É isso que essa CPI deveria fazer e seria muito benéfico. A parte benéfica que foi perguntada, ao meu ver, pegando esse gancho, que o doutor Lúcio está falando, eu gostaria muito de passar a bola para vocês para perguntar o seguinte, em que eu falei sobre a relevância, em que pode prejudicar essa CPI? O que vocês acham? Em que essa CPI pode ser prejudicial ao mercado de criptoativo? O que vocês acham? Bom, deixa eu falar agora aqui um pouquinho. Estou aqui pensando, ouvindo os senhores falarem. E, na minha opinião, muito sincera e reta, eu acho que desde o começo de todo o problema já existe um negacionismo já implantado muito forte. Você vê que existe uma recusa de aceitar a realidade empiricamente verificável. Isso pode ser verificado por todos, por qualquer poder. E todos sabem realmente a verdade sobre a empresa. E aí você vê o negacionismo da mídia, o negacionismo de autoridades, o negacionismo de instituições. E aí a gente começa a entender que existe o quê? Um interesse próprio, óbvio. Óbvio que a GAS, ela chegou a lugares que muita gente não vai nem chegar perto, enfim, é imensurável calcular onde a GAS chegou.
Então, assim, primeiro de tudo, nós temos que quebrar essa barreira chamada negacionismo. Isso faz com que as pessoas entram no estado de confusão muito grande. Você vê que às vezes as pessoas estão do lado da empresa, outra hora não estão, elas se sentem perdidas, porque muita gente pega o gancho do que está acontecendo e implica de fato, de verdade, com muita força, o seu interesse pessoal. Você vê, o outro já está falando em ser prefeito de Cabo Frio. E, sinceramente, não tem problema nenhum. Mas tem competência, sabe, de gestão pública? Sabe o que vai fazer de fato, de verdade? Esse é o problema do nosso país. Infelizmente, esse é o problema que está instaurado em cada canto desse país. As pessoas não pensam mais nas outras, não pensam mais em levar soluções, em criar expectativa para as pessoas alcançarem os seus sonhos de forma correta, de forma limpa, com licitude. Então, assim, é muito complexo o que está acontecendo, sabe? Eu tenho tanta vontade já de falar, professor, que eu não aguento mais. Estou sendo sincero, eu não aguento mais. A partir de hoje você vai ter muita voz, Jean, pode ter certeza disso. Eu gostaria de botar uma pitadinha aí nesse tema, né? Em que pode ser prejudicial. Eu, particularmente, entendo que qualquer CPI ela é uma propaganda gratuita que serve a algum interesse, ok? O mercado de criptoativo, ou que eu prefiro chamar de novo mercado financeiro, ele movimenta bilhões e bilhões e bilhões. A partir do momento que existe uma CPI, que todos os dias vai aparecer na televisão, vai aparecer no Jornal Nacional, falando a respeito dos perigos, dos riscos, do terror, né, que existe de tomar golpe em empresas piramideiras, vai constituir uma mentalidade no meio da população que Jung chamava de inconsciente coletivo, que as empresas que trabalham nesse mercado, boa parte delas, são golpistas. Eles vão conseguir colocar na cabeça do povo que investir em criptomoeda, investir em criptoativo, é um grande risco de tomar prejuízo. E é exatamente isso que o mercado financeiro tradicional quer. Então você imagina passar aí 6 meses falando todos os dias, investimento é do banco, investimento seguro é com o banco, é ganhando pouquinho. Qual é a pessoa que gostaria de investir, que não conhece a respeito desse mercado, vai se aventurar, ok? Vai se aventurar em investir no criptomercado, na criptoeconomia? Não vai. E com isso, de uma forma gratuita, né, no telejornal de todos os dias, o mercado financeiro tradicional vai se fortalecer, afastando a maioria dos novos investidores, fazendo com que eles continuem procurando a caderneta de poupança e outros investimentos que os escravizam. Então, esse é o meu pensamento pessoal. Na verdade, essa CPI tem como principal objetivo, né, uma grande propaganda para que pessoas possam continuar investindo dinheiro no mercado financeiro tradicional e afastar as pessoas por medo do novo mercado financeiro que pode dar educação e liberdade financeira a milhões de pessoas. Só um gancho aí, professor. Sabe o que eles temem? É que outros cidadãos se coloquem como Gladson, com a mentalidade de proteção de capital, de ter o seu próprio dinheiro e controlá-lo. Entendeu? O grande sistema, ele está apavorado com isso. O fato das pessoas poderem ter controle sobre o seu próprio capital. Essa é a verdade. Eles querem sempre que o seu dinheiro esteja lá com eles. Para que, se acontecer algo como aconteceu com o Gladson, mesmo que sem o direito,
eles metam a mão. Essa é a verdade. Pode concluir aí, Jean. Bom, você vê, quando se nasce uma CPI morta, a gente já sabe o que isso implica diretamente quando é instaurado algo do tipo. Além de palco eleitoral, na minha opinião, a gente sabe o que está por trás do país. Existe um sistema, principalmente bancário, que já está implantado já há décadas, que escraviza o nosso povo. Todo mundo sabe disso. A gente sabe que, por exemplo, quando eu estava no Senado, o senador em qual eu trabalhava, ele foi relator de algo que estava chamando os cartões de crédito para saber, era a CPI dos cartões de crédito, que ele queria implantar e não foi ouvido. Como é que pode um cidadão que ganha o salário que ganha, a gente sabe qual é a média salarial do país, e cartão de crédito com mais de 800% ao ano de juros? Como pode isso? Como pode o cheque especial de uma conta corrente, que todo mundo sabe, vou falar que mais do que 10% com a maior cara limpa? Como é que pode isso? A gente sabe o que está por trás. A todo momento, eles querem enfraquecer o mercado de criptoativos. Eles querem igualar, pegar as criptomoedas, igualar a crime, que a gente sabe que não é assim. Mas por falta de leis, por falta de competência da maioria dos políticos que fazem a gestão pública do nosso país, que os golpistas vê a fragilidade, a brecha e aplicam o golpe. E não é só usando criptomoeda, não. Eles usam qualquer coisa, principalmente o que está em evidência. Então, assim, a gente sabe muito bem qual é a tendência disso tudo. Por exemplo, eu vou falar aqui agora, professor, de solução. Ano passado, quando a empresa ela veio com a ideia de a gente lançar candidaturas e me convidaram na época para trabalhar, eu automaticamente... Tudo isso que eu estou colocando aqui para os senhores, eu já pensei na solução. Eu tenho um projeto aqui de uma proposta de lei complementar, uma emenda, que solucionaria muita coisa nesse país que está acontecendo, a qual a maioria das pessoas golpistas estão usando as criptomoedas para aplicar o golpe. Como também tem um projeto de lei para isso. Eu sei que é uma luta muito árdua, não é fácil você chegar no Congresso e implicar isso de qualquer maneira. Não é fácil. Se quisesse, fosse. Então, assim, a gente vê que não tem boa intenção. Essa é a verdade. Quanto tempo que já está tendo golpe, os estelionatários se fazem em cima da população, do povo que é sofrido, que é escravizado, que é roubado pelos bancos. Essa é a verdade. E ninguém faz nada. É tudo normal, é tudo normal. E aí a pessoa vê uma proposta a qual ela pode sair desse sistema, mas a gente não tem a proteção do governo, a gente não tem leis para proteger, a gente às vezes é acabado levado pela ambição, pelo sonho de conquistar, e aí acontece isso tudo. A gente sabe que tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Mas eu queria que de verdade... Olha, professor, eu queria que alguém aí do gabinete do deputado entrasse em contato comigo para tentar me convencer qual é a real intenção disso tudo. Eu quero saber se tem projeto de lei escrito, se tem proposta de emenda complementar, de LC, escrito para facilitar de fato o que a gente está passando, para ajudar as pessoas a não entrar em golpe. Por favor, estou aqui à disposição, quero saber. Isso não existe, agora. Tá? Isso não existe, Jean, isso não existe, calma, tá claro, professor. Tá bom? Vamos eu agora. Volto a reforçar o meu posicionamento, no meu entender, né, constitucional, até mesmo de poder me expressar, eu volto a afirmar que a intenção dessa CPI, de verdade, é enganar e amedrontar o povo em relação ao mercado cripto. Porque a partir do momento que não existe, em tese, o que você acabou de dizer,
algo que venha realmente agregar a educação das pessoas, a proteção das pessoas, logo o que você tem é impor medo das pessoas Confusão. em investir em um novo mercado. Então, ou é uma coisa ou é outra. É muito pertinente, é muito importante a sua colocação, que nos leva muito a pensar. Sim. E certamente eles não irão te responder. E se vocês puderem, né, quem estiver aqui assistindo, marca aí o deputado Áureo Ribeiro. Na verdade, marca o deputado que você quiser, porque todos eles estão enrolados nisso daí. Tá bom? Olha, professor, só querendo acrescentar aqui algo mais. Esse meu projeto, óbvio que eu não vou falar aqui, mas ele tem a intenção também de abrir uma concorrência limpa. Cara, o país está diante de uma oportunidade que, pelo amor de Deus, é muito amadorismo da nossa gestão pública. A gente está diante de uma oportunidade de ser grande, de economia crescer de verdade. Olha o exemplo dos países, olha o exemplo dos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, são bilhões por dia nesse mercado. Países isentando imposto, Jean, que é para facilitar. Olha aqui, o contrário. Nossos irmãos portugueses. Pelo amor de Deus, senhor ministro da Economia, não vem com esse papinho de real digital, porque isso é um projeto fracassado. Vocês não têm noção, vocês não sabem, não têm competência para fazer um projeto de tal tamanho. Mas pode. Pelo amor de Deus, por que no país não tem um instituto tecnológico de pesquisa, de estudo para aprimorar a educação financeira, para aprimorar pesquisas tecnológicas? Até quando a gente vai viver nesse país atrasado? Desculpa, mas é revoltante. Isso implica no que está acontecendo. Essa covardia toda que está acontecendo, você vê, não tem soluções para isso. Eles não trazem soluções para isso. É inacreditável. Mais de 300 mil famílias sofrendo, que investiram o capital, que foi sequestrado, está preso pelo governo, que a gente sabe disso. Eu nunca na minha vida ia culpar o Gladys e a senhora Mireles por isso. Embora eles são os donos da empresa, mas eu sei que o que foi quem proibiu, quem prendeu tudo foi a justiça. Cadê as soluções? Pelo amor de Deus! Isso é inacreditável, professor, doutor Lúcio, isso é inacreditável. É inaceitável a gente ter representantes na casa que eu falo, no Congresso, que não nos trazem soluções, mas querem prender, querem acusar, querem fazer um monte de coisa. Cadê as soluções? Mostra que é competente. Tá aí, você quer palco eleitoral? Mostra a competência. Pelo amor de Deus. Julga uma pessoa que está presa inocente. Você quer palco eleitoral, meu amigo? Eu vou ser o teu palanque. Vamos ajudar a tirar uma pessoa inocente da cadeia. Porque esses crimes que estão colocando aí, professor, não tem materialidade. Desculpa. Tem réu confesso, a gente sabe. Mas aí eu volto a dizer. O interesse por trás disso tudo. O jeito ser de brasileiro, que é complicado. Olha, me desculpa aqui se eu me alterei, mas é inacreditável. É inacreditável, inaceitável esse tipo de coisa. Não estou ouvindo o seu som, professor. Jean e Lúcio, né? Dois irmãos, né? de luta, de famílias de AES. Eu gostaria não somente de tecer as nossas convicções no que se refere os receios quanto à CPI. Eu gostaria também que nós refletíssemos usando, né, o direito ao contraditório, dando liberdade às pessoas que pensam diferente, né? E eu gostaria de trazer a pergunta: como essa CPI pode ser usada de maneira relevante, realmente para ajudar a população? Vocês teriam algumas propostas, algumas ideias de como uma CPI poderia ajudar o mercado de criptoativos?
Primeiramente, professor, eu tenho... Lúcio, rápido. Olha, para ajudar essa CPI, primeira coisa, ela tem que ser séria, viva. Tem que ter investigações sérias. A gente não se opõe à investigação, tá? A gente não se opõe, prestem bem atenção. Tem que ter investigações sérias. Primeira coisa, existe um preso lá que, na minha opinião, está preso covardemente. Não teve ainda nenhum direito a falar, a responder o que está sendo acusado. Dá direito a ele a se defender. Dá direito, dá voz para ele. Sabe por quê? Na CPI lá tudo é gravado. Tudo às claras. Todo mundo vai saber. Então, primeira coisa que tem que saber é dar voz, é investigar. Investigação séria, entendeu? Limpa, transparente. Não é tudo sob sigilo, onde ninguém pode saber de nada, ninguém sabe o que está acontecendo. Ah, Jean, mas e aí? Não interessa. Numa CPI tem que ser tudo às claras, investigação séria, de verdade. Chamar quem é competente. Não é chamar quem não é competente. Aí sim, vamos colocar na mesa as soluções, as propostas, que a gente vai ver quem tem capacidade e quem não tem. Porque até quando? Desculpa, professor, os meus clientes vão ficar nessa situação. Até quando? Fica um monte de gente culpando. Não, a culpa é da Mireles, está foragida, ela que está com dinheiro, ela que está não sei o quê. Irmão, não interessa com quem está. Eu sei quem é a empresa, eu sei quem são os dois, eu quero as soluções e as condições para até mesmo para o próprio pagamento para voltar à empresa. Essa é a minha opinião, professor. Desculpa mais uma vez eu ter me exaltado. Eu faço das minhas palavras aí a do Jean. Eu queria falar, se for para ser benéfico, se parte do princípio que deva ter pessoas ali, né, para conduzir essa CPI com maestria, com técnica, né, com conhecimento, e se direcionar isso à GAS, que se apure o que realmente é GAS, né, para que se preparem para isso. Porque a GAS não é mais uma empresa que deu golpe, como se veiculou, né? Já que querem também suprimir a Justiça Federal, já que querem se sobrepor, porque já existe um processo, investiguem o processo. Vão nas entrelinhas do processo, vejam o devido processo legal. Não é o Poder Legislativo que vai fiscalizar? Vão dentro desses processos, analisem as provas, vejam o que está acontecendo, vejam a impossibilidade que está sendo imposta à GAS de se defender numa ampla defesa no contraditório. Lutem por isso. Aí sim vai ser benéfico. Lutem para investigar quem está por trás disso. Quem está por trás disso. Entendeu? Que são muitos os caminhos. Então vamos em cima desses. Ela já está sendo duramente punida, de forma desnecessária. Mais uma CPI para fazer teatro é absurdo. Tem que ser apurado, que tem que ser visto a realidade. Tem pessoas morrendo, pessoas já perderam a vida, como a gente sabe. Vamos defender o povo. Vamos defender o povo. Vamos parar de olhar os interesses escusos, pelo menos uma vez na vida. Sobre interesses escusos e sobre esta perspectiva, sobre essa pergunta, eu gostaria de tecer aí duas considerações. A primeira diz respeito ao novo nicho advocatício que se criou com o mercado, né, de terceirização de trader. Diversas empresas entraram no mercado e nem todas elas eram golpistas. Várias empresas eram realmente sérias, inclusive as GAS. Só que, devido a diversos fatores que eu vou considerar numa aula específica, elas eram taxadas de pirâmide. Todas elas eram colocadas, né, dentro de um balaio só, um balaio único. E se criou uma grande celeuma, né,
advocatícia, uma corrida ao baú de tesouro que se tornou esse mercado, de escritórios de direito, antes mesmo que acontecesse qualquer coisa, começassem a taxar tais empresas como pirâmides financeiras. É pirâmide, é pirâmide, é pirâmide, é pirâmide. E aí, alguns escritórios de advocacia faziam até mesmo, ofertavam os seus serviços até mesmo antes de haver qualquer tipo de problema. Ofertando a gestores, ofertando a consultores, para que, em caso de qualquer dificuldade dessas empresas, eles convencessem seus clientes a colocarem tais empresas na justiça. E esses consultores e esses gestores, eles ganhariam comissões dos processos que levassem ao escritório. Bem, isso é sabido, vocês como gestores, consultores, muitas pessoas sabem que isso aconteceu e prejudicou muito o mercado. Ou seja, é um golpe, um verdadeiro golpe que existe dentro desse mercado de criptoativo e que a CPI poderia investigar. São crimes cometidos por advogados. E eu ouso, qualquer advogado que não goste do que eu estou falando, que eu levanto no mínimo 10 provas que comprovam o que eu estou falando. Ok? Não, e muitos gestores aqui sabem que isso é verdade, né? Detalhe, professor, o que apareceu de especialista advogado em criptomoedas não é brincadeira, meu irmão. Eu vou falar sobre isso ainda hoje. De repente viraram expert no assunto. É. E eu queria saber qual é a capacidade de postular a respeito desse mercado, desses advogados. Não tem lei, cara, de regulamentação. Cara, o advogado ele não pode pressagiar direito, não. Nem advogado, nem juiz, nem promotor público, que seja, qualquer membro da justiça. Ele não tem esse direito de querer pressagiar o que deve ser feito. Ele tem que se amparar nas leis. E o que a gente vê são advogados articulados, né? Articulados, sem capacidade postulatória, falando sobre isso aí. Tem que fazer desse jeito. Não, assim é certo. Não, dessa forma é. Que isso? Por que isso? A lei, cara, ela vai entrar em vigência agora, acho que mês que vem, né? A primeira lei sobre esse novo mercado de criptoativos. Ela vai entrar em vigência agora, está em vacatio legis, né? É o período da lei. Eu continuo vendo muitas brechas nessa lei, tá? Muitas. Ela vai sofrer várias e várias alterações. Por quê? Isso foi posto em prática aí na linguajar, coxa. Vamos fazer alguma coisa. Tem que ser feito alguma coisa. É um palco. E uma outra consideração que eu gostaria muito de expressar é a seguinte. E me permita ser incisivo, tá? Falarei de uma maneira respeitosa, porém incisiva. O doutor, ou o deputado Áureo Ribeiro, ele se apresentou diante desses fatos uma pessoa incompetente para tratar a respeito do assunto. Em lives anteriores a essa, que falávamos a respeito da CPI, várias pessoas marcaram o doutor Áureo, várias. E, diferentemente da postura adequada que ele deveria exercer, ele se apresentou diante dos clientes da GAS com uma postura pré-condenatória, incompatível com o exercício que ele terá nesta CPI. São diversos posts, são diversos prints, né? Eu posso dizer que eu tenho
centenas de prints que atestam o seu posicionamento condenando a postura da empresa. Ou seja, ele já entra numa CPI com preconceito, ou seja, um conceito estabelecido de que a empresa é criminosa, mesmo sem que ela tenha sido julgada. E mais ainda, condenada. É um absurdo a postura dele, e se houver um meio legal, ele deveria ser, desculpe o termo, mas extirpado do caso. Entende que é um negacionista? Criminaliza, não tem conhecimento técnico. É absurdo, e o cara vai ser o relator. Na verdade, o doutor Lúcio e professor Marlon, é o negacionismo. Eles não querem aceitar a realidade, essa que é a verdade. E aí eles surfam conforme a onda. Eles vão dançando conforme a música. E na realidade a gente sabe o que às vezes eu penso, professor e doutor Lúcio? Eles estão começando a ter um pouquinho de medo, sabe por quê? Porque eles já viram que a empresa é idônea, que a empresa pagava direitinho, que a empresa operava. Eles não querem passar essa vergonha, como é que fala? No cartão de crédito, não, entendeu? Essa que é a realidade. Vamos para as claras. Eu sou muito a favor dessa CPI, mas nos dá voz. Tenha, como eu repito, uma investigação séria. Eu quero que vocês deixem o Gladson responder, falar, não sequestrá-lo, não tampar a sua boca para que ele não possa falar e se defender. Aí sim, meu amigo, eu quero ver pelo menos um pouquinho de dignidade, principalmente com seus eleitores que votaram em Vossa Senhoria. Entendeu? Essa que é a realidade. Não ser um negacionista, não aceitar a realidade. Pelo amor de Deus, olha quanto tempo já tem isso. Não deu tempo de estudar, de pegar um profissional competente, não deu tempo de se especializar no assunto. Fica mostrando esse amadorismo, essa falta de conhecimento. Isso é uma pouca vergonha da população. O senhor me desculpa, mas isso é a realidade. Que pelo menos se dê, pelo menos nessa CPI, o direito à defesa. É interessante você falando sobre qualificação, Jean. Nós tivemos pessoas proeminentes no Congresso, no Congresso Federal, no Senado, né, Federal, de pessoas se referindo ao mercado de criptoativo, chamando o Bitcoin de Bitcoin. Chamando a criptomoeda, né, de palavras escalafobéticas, né, cripto, sei lá. Olha só, quem é que legisla, quem é que julga, quem é que regula um mercado provando serem totalmente incompetentes. Então, eu temo muito mesmo, que esse mercado seja influenciado por pessoas sem nenhum tipo de competência para isso. Eu gostaria de fazer uma outra colocação também. Pode falar. Professor, desculpa, está na ponta da língua isso. Você vê, eles não têm competência para algumas coisas, mas são muito competentes para outras. Gostam de acusar, são preconceituosos, sabe? Agora eu vou te fazer uma pergunta, deputado, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Senhoria, que eu conheço o senhor de muitos anos. O senhor foi acusado de umas coisinhas na Lava Jato. Isso tá público, tá? Tá na internet. E aí, o senhor teve direito de resposta? O senhor teve direito lá de responder se o senhor era ou não era culpado? Deputado. Muito boa colocação. Eu lembrei aqui da palavra aqui, professor, mais uma coisa. Criptomoeda e Bitcoin. Clepto. Meu Deus do céu. Então, e é isso, são pessoas assim que vão legislar sobre nossas vidas.
sobre nossas vidas. Uma outra consideração, Jean, que eu não posso de forma alguma deixar passar o seguinte. Hoje muitas pessoas mesmo, tá? A gente está recheado de pessoas que se autoproclamam, autodeclaram especialistas no mercado de criptoativos. Você entende? Consegue identificar? Você conhece pelo menos umas 2, 3 pessoas que se dizem especialistas? Olha, eu conheço muitas, eu conheço algumas, tá? Então, aí eu pergunto assim, essas pessoas, elas se colocam, né, como influências. Essas pessoas realmente, elas exercem certas influências em investidores. E eu pergunto, o quanto essa CPI poderia ajudar realmente a população a partir do momento que houvesse uma exigência mínima para que a pessoa tivesse autoridade de se autoproclamar, né, um especialista nessa área. Não é qualquer pessoa que deveria se apresentar na rede social, se apresentar no YouTube, vendendo curso, vendendo consultoria advocatícia, se dizendo, eu sou especialista. Se essa CPI realmente tiver vergonha na cara, ela estabelece que para uma pessoa poder se considerar um especialista, ela deveria ter, no mínimo, eu digo no mínimo, a formação em AI, que significa Agente Autônomo de Investimento. E exatamente isso, e você sabe muito bem, que o nosso Gladson estava exigindo de todos os gestores. Uma das nossas últimas reuniões, o que ele falou para nós? Ele falou o seguinte, olha, vai trabalhar conosco, ok? Vai crescer na empresa aqueles que fizerem esse curso. Foi ou não foi, Jean? Exatamente. E por que, então, uma CPI que preza pelo bem da sociedade não exige a mesma coisa de pessoas que são de verdade charlatões, golpistas, ladrões e que se intitulam como especialistas no mercado? Então, assim, eu peço ao senhor Áureo, relator, que ele verdadeiramente estabeleça exigências para que indivíduos doentes, golpistas verdadeiramente comprovados, eles não se intitulem nas redes sociais especialistas que nunca foram para dar golpes, vender cursos e causarem grande prejuízo ao povo. Bom, professor, não é pretensionismo meu e nem quero aparecer para isso também. Mas eu tenho a minha formação, um diploma internacional pelo estado da Flórida, nos Estados Unidos, a qual eu fui apostilado pela própria Secretaria de Estado da Flórida com um diploma internacional de administração, negócios e criptomoedas. Então, assim, eu estudei, eu fui para lá, eu apresentei a tese lá e eu entendo muito bem desse mercado. Esse era um tipo de consultor que a GAS tinha, que ao qual eu me orgulho muito de falar isso. É como o senhor falou, é inacreditável, é inaceitável, é inadmissível pessoas usarem, vamos dizer, o seu poder político para falar de algo que não sabe, cara. É incrível um negócio desse, é incrível. E você vê, cara, que a postura sempre é a mesma, é sempre voltada para o seu interesse pessoal, pelos interesses escusos que estão por trás de todo o plano de poder que a gente sabe que tem ali. Mas, repito, com toda clareza, sou muito a favor dessa CPI, mas que seja uma CPI viva,
clara, que traga soluções, que traga de fato soluções para que se resolva todos esses problemas, que prendam golpistas de verdade, bandidos, essa é a verdade, que prendam pessoas que ficam usando do sonho, da vontade de vencer das pessoas para aplicar o golpe. Isso eu sou muito a favor, professor. Você não tem ideia de como eu sou a favor. Mas é inaceitável, cara. Dá nojo. Assim, a gente ficar à mercê. Você vê, na campanha eles se apresentam como os melhores do mundo. Não sou o melhor do mundo. E aí, 4 anos se repete. Tudo se repete. Então, assim, chegou a hora. Vamos falar as claras aqui. Entendeu? Eu entendo os influenciadores. Professor, eu queria até aqui falar uma coisa para os meus clientes. Sabe, eu nunca me pronunciei na internet. Se o senhor me permitir, é claro. Então, eu queria falar principalmente para os meus clientes. Eu perdi tudo. Tudo que eu conquistei. Não tem problema. Eu sei a empresa que eu trabalhava, eu sei a empresa que me pagava. Eu vou trabalhar para conseguir de novo. Mas eu vou fazer o máximo possível para resolver esse problema da GAS. Você que confiou na minha apresentação, saiba que eu não vou abandonar vocês. Eu vou até onde for. Eu já fui ameaçado, já ameaçaram de matar minha família, de tomar tudo que é meu, não tem problema, eu não tenho mais nada. Mas eu não vou, de fato, abandonar os meus clientes, principalmente com essas pessoas interesseiras. Eu vou estar aqui dando voz agora, alertando vocês sobre quem são essas pessoas. E eu tenho certeza que o dia que o Gladson for ouvido, a gente vai ver a real intenção, que eu sei que é boa. Não estou te ouvindo, professor. Falhou o áudio. A gente tem um pouco mais de 1 hora de live, né? Tem sido uma bênção mesmo. Eu vou deixar aqui 5 minutinhos para que a gente possa responder perguntas, tá bom? Vamos liberar aqui para que a gente possa responder as perguntas que fizerem, tá bom? Desde já te agradeço pela sua participação, que foi espetacular. Nós trouxemos um conteúdo extraordinário. Nós elevamos o nível do debate. Diferentemente do que tem acontecido por aí, aqui, assim, o nível do debate tem sido realmente alto, que agrega, que acrescenta, que edifica e que ensina, tá bom? Aqui tem uma pessoa que fez uma colocação muito, muito importante. Ele diz o seguinte: eu parei de trabalhar com o meu investimento na GS, ou seja, ele investia na GS, não viu mais, né? Interesse, não era mais importante, não era mais relevante continuar o seu trabalho, né? Muitas pessoas fizeram isso. Acha que se liberasse a GS novamente, legalizada, não iria faltar mão de obra? Isso causaria algum tipo de colapso? O que você acha disso, Jean? Bom, conseguiu entender a pergunta? Entendi. Falta mão de obra, eu acredito que não iria faltar. Eu sei que tem pessoas que têm muita determinação, que acreditam na empresa. Eu seria o primeiro a me colocar à disposição para orientá-las, para ajudá-las, ensinar um pouco que eu sei. E eu tenho certeza que o bom trabalho ia ser feito, de fato e de verdade. Eu sei que muita gente debandou devido às situações, né? Óbvio. Mas eu tenho certeza que quando tiver tudo pronto, a empresa de pé, com certeza... Eu entendi. Enfim. Eu entendi a colocação do irmão. Eu até concordo que muitas pessoas pararam de trabalhar para viver da GAS, dos rendimentos da GAS. Mas eu entendo também que muitas pessoas que se beneficiavam com a GAS se tornaram grandes empreendedoras e que deram muitos empregos também. Eu mesmo fui um, né? Eu saí, deixei de exercer o trabalho que eu tinha, mas dei muito emprego para pessoas. Então, assim, existe de um lado e o outro lado da história.
Além do mais, você não vai conseguir fugir disso. O que você pensa a respeito da inteligência artificial? Sim, A inteligência artificial está aparecendo e surgindo no mercado e vai desempregar milhões de pessoas. Existe já uma lista, você pode procurar isso na internet, de aproximadamente 100 profissões que desaparecerão em curto espaço de tempo. Em 2 anos, 3 anos, por volta de 100 profissões não existirão mais. Essa semana eu ouvi, né, de uma forma muito clara a respeito de profissões que nós nunca imaginaríamos que podem sumir, como compositor, como músico, e diversos outros, redatores, jornalistas. Eu conversei com uma advogada, algumas semanas atrás, advogada, e ela falou a respeito do risco que os advogados hoje têm com a inteligência artificial. Porque se você capacitar a inteligência artificial para executar aquilo que a lei friamente determina, o trabalho, teoricamente, do advogado, ele passa a ser obsoleto. E sem o risco de receber propina, sem o risco de ser corrompido. Então, gente, isso aí é muito profundo. E aí a gente se preocupa com a GAS, o mundo está diferente. O mundo está muito diferente. E nós precisamos nos contextualizar. É difícil voltar atrás. O mundo não retrocede, mas nós devemos nos adaptar. Nós devemos nos adaptar. Professor, okay? Ótima colocação. Ótima colocação. Bom, a minha primeira formação foi informática. Eu fiquei trabalhando mais de quase 20 anos como programador. E hoje, desde o ano passado, eu comecei a me especializar nessa área de inteligência artificial e eu desenvolvi uma voltada até mesmo para o próprio trabalho e mercado financeiro. E é aquilo. Qual é o grande problema e qual é a parte melhor da inteligência artificial? A inteligência artificial, quando ela é executada, ela não tem sentimento, ela não é ser humano. O que é programado, ela vai ali e executa. Então, eu acredito que muitas profissões para o futuro realmente vão deixar de existir. Ainda mais quando o trabalho é voltado muito para a teoria, muito para o que é contexto, como também para texto. Eu acredito que vai ser um problema sim. Mas quando a profissão é voltada mais para o humano, a necessidade de humano, eu acredito que se a pessoa ela é uma especialista, ela vai se tornar mais especialista com a inteligência artificial. Eu acho que tem que ser um ponto preocupante também, porque a gente vai precisar sobreviver, né? Óbvio, por exemplo, eu criei uma inteligência artificial que ela fala para mim, olha, vá por esse caminho, mas eu que tomo a decisão. Eu não deixo ela tomar a decisão por mim. Principalmente no mercado financeiro, que toda hora, de repente, está de um jeito e o comportamento muda, a dança muda, a música, enfim. Então, assim, eu acho que é preocupante, mas vai ser bom também. Jean, nós curtimos em parte a mesma coisa. Você tem uma formação na área de informática, né? E a minha formação é mais na área da psicologia. Sim. Quando você liga as duas áreas à inteligência artificial, então você pega a sua informática e conduz a inteligência artificial para te trazer uma resposta, ok? Exato. E aí eu venho com a psicologia, mais ligada à área da neurociência. Olha só no que vai dar isso. É verdade. Hoje nós temos a inteligência artificial que você faz o seu prompt, você sabe o que é prompt, você escreve bem aquilo que você quer e a inteligência artificial
ela interpreta o que você escreveu, ou seja, aquilo que você quer, e ela reproduz exatamente o que você escreveu. Só que a evolução da inteligência artificial no aspecto da neurociência é que a inteligência artificial ela reproduza não o que você escreve, mas sim aquilo que você pensa. E aí, onde nós podemos chegar? Verdade. Você imagine um cego. Você imagine um cego, a gente conseguir reproduzir em imagem um mundo de alguém com deficiência de visão. Você imagine você conseguir, através da inteligência artificial, você reproduzir aquilo que algumas pessoas com algumas qualidades específicas, né, intelectuais, elas pensam. O nosso entendimento a respeito dessas pessoas vai ser assim mudada, vai ser transformada. Então, a inteligência artificial realmente ela é algo revolucionador ou revolucionário, melhor dizendo, que nós não temos ainda a dimensão de onde vai nos levar. Está sendo muito discutido no mundo, principalmente nos Estados Unidos, onde a criação tecnológica aqui voltada para o Ocidente é muito forte. E, por exemplo, eu já vi o Elon Musk falando sobre inteligência artificial, ele preocupado, e ele dando a opinião, dizendo o seguinte: por que a gente não pega a inteligência artificial para começar a gerar riquezas para as pessoas? Olha só como o cara é visionário, pensa nas pessoas. Para gerar riquezas, para a gente tirar as pessoas da pobreza. Então, assim, esse trechinho dele, eu fiquei pensando muito, cara, realmente. Eu acho que o futuro está aí, o futuro é agora, não é daqui a um tempo mais. Eu acho que todos nós temos sim que se especializar em tecnologia, andar com a tecnologia. Óbvio que o fator humano, para mim, ainda também é muito importante, principalmente na área do senhor. Imagina eu ter que desabafar com um computador, ele está programado só para falar o que tem para falar. Óbvio que tem certas coisas que o fator humano... Eu vou amar fazer uma live, um bate-papo com você só para falar sobre tecnologia. Sim, vai ser demais. Vamos sim. Vai ser demais. Vamos voltar aqui ao assunto. Nós temos aqui uma pergunta muito bacana. Se você puder responder, seria bom. Quais foram os crimes da GAS? Sou cliente e não sei se a GAS sempre cumpriu suas obrigações junto aos clientes. O que você tem a dizer sobre isso? O crime da GAS foi ajudar as pessoas, foi se destacar num cenário onde a maioria das pessoas do povo esquecido, principalmente pelo sistema implantado pelo governo do nosso país, e a GAS abraçou, ajudou, pagava em dia. Esse é o crime. O crime de se pagar em dia. O crime de se destacar no mercado. Esse é o crime. Infelizmente, o crime, sabe, o pior crime de todos da GAS foi justamente fazer com que essas pessoas que têm os desejos, o poder escuso, não conseguissem avançar. Mas você vê, né, cara, como é que até essas pessoas são burras. Por que não pegou o exemplo, não se aliou a uma empresa tão séria dessa para crescer junto? Para gerar uma concorrência sadia, para desenvolver mais o país. Infelizmente, esse foi o crime, professor. E eu não estou ouvindo, professor. Quais são os crimes que a empresa está respondendo e que você estudou muito bem? Conseguiu ouvir, doutor Lúcio? Quais são os crimes que a empresa foi arrolada? Nos processos? Sim. Que estão rolando?
Crimes contra a vida, né, na Justiça Estadual, e o principal que a gente tem aí é o da Justiça Federal, né, cara, é o crime contra o sistema financeiro nacional, né, e dali ele se subdividiu, né, cara, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, evasão de divisas, então assim, mas o que há de principal é o crime contra o sistema financeiro nacional, né. Na verdade, jogar para as estrelas, né? Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Crime contra o sistema financeiro tradicional, ele pode ser classificado como golpe aos clientes. Isso nunca aconteceu. Então, essa acusação já caiu. Organização criminosa, que é um outro delito, né, que houve acusação, também já caiu, pois não se constituiu, né? Não existe a configuração de organização criminosa. Não houve, a partir do momento que não houve comprovação de delito, logo, qualquer organização da empresa não prova que causou dano. Logo, não existe organização criminosa. O crime principal é contra o sistema financeiro nacional. Caindo isso aí com a tipicidade, ele já gera... ele invalida, né, os outros crimes aí que decorrem. No caso do crime contra o sistema financeiro nacional, que a gente pode dizer que seria evasão de divisas, sim, pode acontecer, tá bom? Porque dentro das gestões existiram diversos tipos de administração, uma vez que cada gestão tinha uma certa autonomia e a empresa não tinha realmente o controle de quem investia. Então pode haver pessoas do exterior investindo aqui e fazendo algumas transações. Pode haver, por exemplo, instituições, organizações investindo, fazendo lavagem de dinheiro, ou seja, uma infinidade de coisas pode ter havido. Porém, isso não qualifica a empresa para ser fechada. A empresa não deveria ser punida, né? Se fosse condenada por isso, ela não deveria ser punida com o seu fechamento. E mais... Se porventura fosse condenada, o Gladson já deveria ter sido solto. Ou seja, nós temos um balaio jurídico que nos dá como clientes condições de exigir os nossos direitos. Porque os nossos direitos diante desse balaio jurídico estão sendo violados. E é por isso que nós vamos para cima. Sim ou não, doutor? Sim. E só para complementar sobre a evasão da divisa, como você vai aplicar isso em criptomoedas, cara? Como fazer isso em criptomoedas? Porque eu vou dar um exemplo, vou sair das criptomoedas, tá? Vamos lá aí pro que estão falando muito aí das casas de aposta, né? Tá entrando aí no futebol, o MP aí, o Ministério Público tá apurando. Mas vamos lá, eu vou dar esse exemplo. Quando você coloca um dinheiro lá na casa de aposta, geralmente essas casas de aposta elas não são daqui do país. Elas são de outros países. Eu acho que é similar ao que acontece com a criptomoeda. Como você vai mensurar isso aí? Você vai... Até onde a criptomoeda pode ir? Vou dar o exemplo da GS também. O Gladson, ele transacionava criptomoedas. Cara, mas isso quer dizer necessariamente que ele mandava dinheiro para fora do país? Não, o dinheiro dele era aplicado aqui nas criptomoedas. E como você vai dizer que houve uma evasão de divisa? Ele pegou algum capital e transferiu para outro país, de avião que seja, pela terra? Não, cara. Ele simplesmente comprava e vendia criptomoedas. Então, eu acho, ao meu ver, também não vai para frente.
É complicado. Dentro da natureza jurídica que é o mercado de criptoativos. O dinheiro é digital. Como você vai evadir uma divisa com algo que é digital? Ele está aqui, ele está em outro lugar, ele está daqui a milhões de quilômetros em questão de segundos com uma transferência. Então é algo a se pensar também, né? Muito boa a sua colocação. Sabe o que nessas lives que nós fazemos, na verdade só nós fazemos lives com tanto conteúdo assim, a verdade é essa. Sabe qual é a conclusão que eu chego? Que esse povo que é contra, eles estão perdidos, cara. Eles estão perdidos para sustentar tanta falácia. Eles vão ter que inventar novas mentiras e se respaldar em mentiras para poder obter qualquer tipo de vitória naquilo que pleiteiam, né? Eu só lamento por eles. Mas como são covardes, né, tudo pode acontecer. Aqui, Jean, eu tenho outra pergunta para você. A Luz está perguntando, fala dos gestores e consultores presos injustamente. Você poderia dar uma palhinha a respeito desse tema? Nossa, foi terrível, cara. Eu me senti preso também com eles, como eu me sinto preso até hoje com o meu amigo. É muito complicado quando a gente passa por esse momento de injustiça. É muito difícil, cara. Foi muito complicado, mas graças a Deus todos já estão soltos e falta só o nosso CEO, né? Que eu tenho certeza que vai chegar o momento dele. Não é fácil, não foi fácil, acredito eu. E a gente vai vencer, eu tenho certeza disso. Você tem notícia do João? Até onde eu sei, o João também está preso. Olha, não tenho notícia, mas eu parece que ele já foi solto também. Que ele já está em Cabo Frio. Ele, Vicente, as suas esposas, parecem que eles já saíram, sim. Então, ok, vamos buscar essa informação e trazer para todos aqui, tá bom, gente? Sim. Se realmente essa notícia for efetivada, é muita alegria. Tá bom? Bom, mais alguma pergunta aqui? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem interrogação. Tem que ter interrogação, porque é tanta frase aqui que se não tiver interrogação eu passo direto. Meu telefone tá esquisito. Tem que cair de novo, hein, pessoal? Não sei. Tá meio piscando aqui, tá estranho. Olha, tem uma organização religiosa aí que diz que isso é encosto, tá, Lúcio? É urucubaca? Não é possível. Deixa eu ver aqui alguma pergunta. Se vocês localizarem alguma pergunta que gostariam de responder, seria muito bom também. Me ajuda aí. Tem algum HC? Você sabe me dizer? O Gutenberg Júnior pergunta se tem algum HC aí na fila. Sabe me dizer, Lúcio? Olha, professor, como está tudo em sigilo, eu seria até leviano, né, de falar algo sobre o processo que está em sigilo. Eu não sei, a gente tem que buscar essas informações. Mas eu acredito que as coisas já devam estar bem adiantadas, né? Porque o processo ele tende a caminhar. Embora haja covardia e injustiça, ele tende a caminhar, ele tem que caminhar. E ainda que em passos demorados, eu acredito que já esteja se atingindo aí uma fase processual bem avançada e é bem capaz de já terem outros habeas corpus aí, né? Principalmente pelos 90 dias aí do Gladson que vai se renovando. Isso tem que ser pedido pelos advogados, né? Então eu acredito que sim. É uma pena a gente não poder ver, né? A covardia é tão grande que eles não deixam nem a gente ver o processo. E nós somos muito interessados, né? É vergonhoso, cara. Você fica limitado, você não pode ter conclusão de nada. Parece que fazem isso de propósito mesmo, né? Aqui a Skin Sami, ou Sami Skin,
Ela pergunta: boa noite, professor. Quando os advogados da GAS vão falar com a gente? Os advogados constituídos aí eram o doutor Bruno, doutor Davi, doutora Tânia e doutora Flávia Frois entrando essa semana, tá? Ela tinha procuração desde o mês passado, no entanto, ela quis entender melhor o processo antes da resposta ao Gladson. Ela se encontrou com o Gladson na semana passada, semana passada, resolveu a questão. Antes de entrar no caso de uma forma oficial, ela tentou o contato com os outros advogados constituídos. Não sei como é que ficou essa situação. Não me diz respeito saber como foram essas reuniões. E após essas reuniões, ela vai certamente tecer, né, suas considerações. E isso demora. Eu fico imaginando o que ela deve estar passando para se atualizar em um processo que hoje beira 11 mil páginas. 11 mil páginas. É por isso que eu até entendo as suas ligações, os seus contatos, para pedir ajuda, não é mesmo, Lúcio? Ela entra em contato e pergunta: pode me explicar isso? Pode me explicar aquilo? Aquilo que nós podemos responder, aquilo que nós sabemos, porque tem sigilo, nós falamos: ó, isso aqui eu acho que é assim, 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 a gente procura, onde pode estar, né, postado, se a gente tem alguma coisa em arquivo, aquilo que a gente não pode, né, nós não nos manifestamos, nós não inventamos absolutamente nada. Mas ela está num período de conhecimento do caso, para depois, certamente, se expor. E eu acredito que assim ela fará, pois faz parte do perfil dela. Quem acompanha a doutora Flávia Frois, né, em diversas ações que ela representa, ela sempre teve um relacionamento muito ativo com os seus clientes e os seus seguidores. Eu não acredito que será diferente conosco. Basta que ela se contextualize, tá bom? Espero ter respondido aí a sua pergunta. E enfatizando que há, sim, sempre muita comunicação nos casos dela, né? Mais alguma consideração aí, Jean? Não, tranquilo, é isso mesmo. Faço das suas palavras minhas. Gente, foi muito bom. Nós fomos aí para praticamente 1h40 de live. Eu acredito que nós prestamos assim um conteúdo a respeito de um tema relevante, muito bom. Não teve mimimi, não teve blá blá blá. Foram perguntas e respostas diretas, objetivas. Nós falamos, nos posicionamos dentro de uma perspectiva contrária à CPI. Nós nos posicionamos também, democraticamente, numa postura favorável à CPI. Ou seja, a CPI ela pode ser tanto boa quanto má. Eu, particularmente, eu acho que ela pode ser má se tiver dentro da sua natureza um viés covarde, e eu acho que ela pode ser muito benéfica se ela realmente for funcional, quiser ajudar o mercado e quiser ajudar as pessoas. Pelo bate-papo gostoso que tivemos, eu e Jean pensamos praticamente o mesmo, né? E eu gostaria desde já, né, convidar Jean para que ele some a nossa equipe, ele venha se interagir, somar conosco o conhecimento dele a respeito da GAS, a respeito do ambiente político, a experiência que ele tem. Eu acho que só tem a somar a essa equipe e nos ajudar muito, muito mesmo, em todo o nosso processo. Então, pela fé, desde já, bem-vindo, Jean, a essa equipe. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu amigo. Eu sempre fui GAS e sempre vou ser, até que me prove o contrário.
Estou à disposição, sim, para ajudar, para responder, para somar, enfim. Eu só quero que esse pesadelo acabe, que esse país que é administrado por uma gestão, que essa gestão ela pense mais no povo, pense mais na gente, tragam mais soluções para a gente. Eu sonho de ser um país que avance de verdade, principalmente com tecnologia voltada para a educação, para libertar as pessoas dessa escravidão, desse sistema maldito bancário. Enfim, é isso que eu desejo e me coloco aqui à disposição, meu amigo. Está entrando mais uma pessoa aí, pelo jeito entrou aí algum pedaço da casa, mandou convite, eu acho que não estava esperando, foi sem querer. Não é o Lúcio, não. Então, assim, ficamos aqui, né, dando oportunidade para as pessoas que queiram participar. Eu agradeço desde já, agradeço muito essa noite que tivemos. Foi muito, muito, muito edificante mesmo. E espero, né, que amanhã seja tão bom quanto hoje. Muito obrigado a todos que dedicaram esse tempo a nos ouvir. Obrigado pela confiança. Se você entende que o conteúdo foi relevante, você possa compartilhar essa live. Não somente compartilhar, diga, olha, live excelente, conteúdo bom, né? E mostre a diferença verdadeiramente daqueles que querem somar na causa, edificar na causa e não somente caçar gente. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos caminhe em direção à vitória. Jean, Deus abençoe você, a sua família. Obrigado. Deus te faça prosperar e te dê plenitude em tudo, porque você merece. Tá bom? Muito obrigado. Eu também. Uma ótima noite para todos, meus irmãos, meus amigos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Deus abençoe. Tchau.